Então, iniciando a Escola Bíblica Dominical, logo após a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? Amém. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Oremos. Soberano e eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus santo e glorioso. Pai, neste momento nós entregamos nas tuas mãos, meu Pai, essa escola bíblica dominical. Deus, que o Senhor possa se fazer presente, Pai, que o Senhor possa tomar cada um de nós, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos aprender, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar o teu servo com poder e autoridade, meu Pai, para passar para nós tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, revelou a ele, meu Pai. Em nome de Jesus, e usa ele esta manhã como canal de bênção, Pai, assim como o Senhor tem feito. E que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, desde já nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, por tudo, Pai. E abençoa cada louvor, cada oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã Dinalva. Que Deus abençoe a vida da irmã. Em nome de Jesus, missionária Olinda, louvando o hino da harpa. Amém? Amém. O hino 577. Em fervente oração, vem ao teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla, então a dizer que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orarem, porém, sem o teu coração, tenha a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando
tudo deixarei no altar. Aleluias, que tudo nós devemos deixar no altar do Senhor, que tudo Ele resolve para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agradecer uma oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, muito obrigado, missionária Olinda, que Deus abençoe grandemente a vida da irmã. Peço ao nosso irmão presbítero Railan que faça a leitura da palavra, amém? Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura, a lição de número 9, 30 de agosto de 2020. O título da lição: Como vencer as oposições à obra de Deus. Textuário: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Leitura bíblica em classe. Para quem não tem a revista da classe Paulo, está em Neemias, capítulo de número 4, versículo 8 ao versículo 20. E logo após estaremos lendo 1 João, capítulo 4, versículo 4. E depois capítulo 5, versículo 5. Diz assim Neemias, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 20. E ligaram-se entre si todos, para que virem atacar Jerusalém para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: não saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e opus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Sucedeu que, ouvindo os vossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro.
longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o vosso Deus pelejará por nós. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, os de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Obrigado, irmão Railan. Que Deus abençoe grandemente a vida do irmão. Amém. Peço glórias a Deus. Aleluias. Peço à irmã Larissa que faça a oração pelo presbítero Euler, que estará ministrando o ensino da Escola Bíblica Dominical de hoje. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar pelo presbítero Euler. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Eu te peço para que o Senhor venha abençoar, Senhor, seu servo, para que ele ministre a tua palavra, para que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe a tua palavra, guarde-nos, protege-nos, livre-nos de todo mal. Muito obrigada por tudo que eu te peço, porque eu te agradeço. Amém. Glórias a Deus, amém. Agradecendo a irmã Larissa, muito obrigado. Presbítero Euler. Amém. Pai do Senhor para todos os irmãos. Eu estou numa casa nova hoje. Amém. Da igreja aqui, porque minha casa foi impedida. Eu espero que o pastor Ivanildo mande uma mensagem para ele pedindo autorização. E confio no bom senso dele, então o que eu espero que ele tenha autorizado, porque não dava tempo de esperar a resposta dele, tive que correr para cá. Houve um imprevisto ali na minha casa. Então, vocês vão ver aí do fundo aí uma imagem diferente da que vocês estão acostumados quando eu falo. Tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Uma lição boa, né? Abençoada hoje, graças a Deus. Lição. Como vencer as oposições à obra de Deus. Lição de número 9, 30 de agosto. Continuidade com as lições, com as demais lições antigas, né? Que os princípios divinos em tempos de crise. Interessante essa revista. Antes de entrar aqui na lição, fazer aqui algumas considerações importantes aqui. Estamos aqui no ano de 445 a.C., é isso? Estamos lendo e falando sobre como vencer as oposições à obra de Deus. Isso, um relato sobre Neemias, que era o governador de Jerusalém à época, e que fez parte do terceiro grupo. Ele comandou o terceiro grupo de exilados, que vieram da Babilônia para poder estar aqui em Jerusalém. E passou por aquele período da reconstrução do muro, isso que durou 52 dias, e nós lemos isso, vimos isso na aula 6, na lição número 6, que foi muito importante. Vou fazer só algumas considerações aqui na revista. Quando você abre a sua revista da Escola Dominical, na leitura diária, tem lá na terça-feira, está escrito Mateus, capítulo 7, e era para ter falado isso com o Léo, não deu tempo. Mateus, capítulo 7, versículo 7-1. Na verdade, não é 7-1, é 7-11. Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 11. Bom você corrigir isso aí, sua revista. Outra coisa interessante, no início aqui no comentário, quando você abre aqui e começar a fazer a leitura, está escrito assim, na introdução. Na lição 7, observamos como a construção dos muros de Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Não é na lição número 7, não, é na lição 6, tá? Não é lição 7. Na lição 6,
Ele colocou aqui, o autor da revista, são 7, mas não é, são 6. É bom também você dar uma corrigida. Aí quando você vai lá, no tópico 1, no ponto 3, nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz da fé, aí você vai continuando, até no final desse texto aqui, ó, lá no final está assim, sem fé é impossível agradar-lhe, Hebreus 11:6, devemos não temer, mas crer somente. Aí entre parênteses tem a passagem, que é Marcos capítulo 5, versículo 38. Não é 5:38, é 5:36, tá? Marcos capítulo 5, versículo 36. Aí ele finaliza assim, não deis lugar ao diabo, Efésios 4:2, tá certo. Depois que vem o ponto 4 do tópico 1. Você encontrou aí, corrija aí na sua lição, porque fica mais fácil para acompanhar, feitas essas correções. Tá bom? Quem tem lição, faz essas correções, porque é muito importante. Ok? Estamos no ano de 445 a.C., onde Neemias comandou o terceiro grupo de exilados e ali reconstrói os muros da cidade de Jerusalém, onde ele levou 52 dias, e nós conversamos sobre isso, ok? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem oposição. Alguém quer se levantar contra, quer criticar, quer fazer oposição a gente. Isso. Foi ao povo do Egito, primeiro ele sofreu oposição de Faraó. O próprio povo judeu, os próprios hebreus não estavam tão confiantes assim nele. Depois ele sofreu oposição de Faraó. Depois ele passou pelo Mar Vermelho e seguiu viagem. Subiu ao monte para conversar com Deus, sofreu oposição. Depois houve um levante de Datã e Abirão. Ele sofreu muitas oposições durante, mas ele estava fazendo a obra de Deus. Davi sofreu oposições. O rei Davi sofreu oposição dentro do seu próprio lar. Primeiro ele sofreu dos seus irmãos, ele ainda não era rei. Depois de rei, ele sofreu oposição da própria família, dos filhos, ele sofreu com os filhos. E Paulo sofreu oposições, foi preso. E pastores enfrentam oposições. Às vezes o pastor ajuda alguém, é bom para alguém, mais tarde, sofre oposição para aquilo que ele quer fazer, que Deus não quer, às vezes da própria pessoa que ele ajudou. Então a gente sofre oposições no lar. Quantos pais sofrem oposições dos filhos? Quantos filhos sofrem oposição dos pais? Quantas mães, às vezes, sofrem oposição dos filhos? Ou esposa do esposo? Às vezes, na própria família, você quer falar a palavra de Deus, você é um servo de Deus e eles fazem oposições contra você. Às vezes, no seu trabalho, às vezes, os seus colegas, sabendo que você é crente, que você é servo de Deus, ficam querendo aprontar contra você para que seu trabalho não se desenvolva, só às vezes pelo fato de você ser crente. O povo cristão, os irmãos, as irmãs, o povo cristão no mundo inteiro, ele sofre oposição, porque o mundo já é do maligno. E essas oposições, até o governo, né? Até o governo que às vezes quer fazer uma coisa boa, tem um projeto bom, mas tem um grupo de oposição lá nos poderes, lá, né? A bancada de oposição. Então, a gente às vezes sofre oposição. E a gente fica às vezes sem entender de onde que vem. Às vezes você tem um colega, ou alguém me adaptando. Uma coisa aqui. Então, às vezes você não entende. Você acaba de conhecer um colega hoje, trabalha, e amanhã está de cara feia contigo, não vou com sua cara, não sei o quê. E por quê? Você entende. Às vezes você faz bem para alguém e de repente você sofre oposição para a pessoa, você não entende. Às vezes a gente não consegue entender porque alguém não gosta da gente. Mas a gente testemunha, pessoa, por mais que o pastor faça o bem, ou por mais que você faça o bem, alguém tem essas situações, muitas vezes você não vai ter
no campo físico. Por quê? Mas você vai no campo espiritual. E Jesus? Será que Jesus sofreu oposição? Sofreu. E muito. Muita oposição. Sofreu muitas oposições, né? O Sinédrio, o sistema religioso da época, as multidões entendiam, o próprio discípulo que estava junto com os 11, Judas o traiu. Quando da sua prisão, os discípulos fugiram, deixaram ele sozinho. Sofreu oposição, sim. Ele sofreu. E ele sofreu muito. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A atitude de Jesus. Ele estava crucificando ele, estava maltratando ele. Mas Jesus tinha um norte. Jesus tinha um objetivo. Jesus sabia qual era a sua missão. Quando você tem um norte, quando você tem um objetivo, quando você sabe qual é a sua missão, e você sabe, mesmo com a sua posição, você vai em frente. Você não para, você não desiste. Né? Moisés poderia ter desistido. Teve até o momento dele querer ter desistido, mas ele não desistiu. Ele foi em frente. Os servos de Deus foram em frente e fizeram o Senhor. Jesus não voltou atrás, não desistiu. Paulo disse, prossigo para o alvo. Paulo estava mirando a coroa. Paulo estava firme ali no seu propósito, não desistiu. Jesus foi até o fim, não desistiu. Quando Neemias conversa com o rei Artaxerxes, e ele dá permissão para que Neemias volte. Neemias lá no exílio, Neemias ouviu que o seu irmão foi conversar com ele, contou a história, ele ficou triste, orou, pediu perdão, chorou, pediu a Deus graça, misericórdia, e Deus preparou para que ele voltasse para Jerusalém, e que ele teve o propósito de reconstruir os muros, quando lá chegou, que ele usou de estratégias, ele sabia que Deus estava com ele. Ele estava convicto que Deus estaria com ele. Ele tinha certeza. Ele tinha convicção, do seu propósito, que Deus estaria com ele. Por isso ele não arredou o pé. Orou, mesmo sem experiência ainda administrativa, Deus lhe deu estratégia, Deus lhe deu graça, e ele conseguiu vencer. Muitas vezes, para vencermos a oposição, nós temos que ir para o joelho, nós temos que chorar, orar, pedir a Deus estratégia, deixar que Deus haja por nós. Miriam e Arão fizeram oposição contra Moisés, o próprio Deus defendeu Moisés. O próprio Deus fala, não toqueis meus ungidos. Às vezes, o próprio Deus nos defende. Quando você trabalha por Deus, pela obra dele, Deus trabalha por você, Deus te defende. Neemias tinha um propósito, ele não fugiu a isso. E o que nós vamos tratar nessa lição, nós estamos tratando, como vencer as oposições à obra de Deus. Como foi que Neemias venceu? Como é que esses irmãos, Moisés, Davi, Paulo, Jesus, pastores, cristãos, como é que vence isso? Como é que vencer? Como é que vence? Então, como vencer as oposições à obra de Deus? É disso que trata essa lição. E uma primeira dica que nós podemos deixar para vocês aqui é com oração. Com oração. Com oração que a gente vence. Agora, entrando aqui, qual a procedência desses ataques? Antes, quero só mais uns 4 minutinhos no máximo, para trazer uma outra coisa que eu acho que é muito importante para vocês, que às vezes a gente não dá muita atenção a isso, mas é importante. Essa revista do terceiro trimestre, quero falar disso aqui para vocês, abrir aqui um parênteses sobre isso. Os comentários dessa revista foram feitos por Eurico Bernstein. Lições do terceiro trimestre de 2020, está lá no início da sua revista, Eurico Bernstein. Quem foi Eurico Bernstein? Um exímio colaborador da obra de Deus. Ele era finlandês. Então, eu vou ler aqui para vocês, rapidinho, a respeito de Bernstein, sua biografia, para que a gente saiba quem é que comentou essa revista. Geralmente, quando você pega uma revista, tem um comentarista, tem alguém que comenta, mas quem é ele? Onde que ele é? De que igreja ele é? Como ele se converteu? Há quanto tempo ele é crente? Ele tem bagagem para isso? É importante a gente saber dessas coisas, saber a origem. Até quando vai um pregador,
na igreja, a gente saber a origem dele, de onde, de igreja que ele é, qual é o seu pastor, se ele está autorizado, se ele está convertido mesmo. É bom a gente saber a fonte, saber a origem, né? E esse pastor, Eurico Baxter, de saudosa memória, eu vou ler aqui a biografia dele, que eu achei interessante, que os comentários foram feitos por ele nesse terceiro trimestre. Para o nosso conhecimento, eu acho que é muito importante, tá bom? Biografia missionária Eurico Baxter. Seu verdadeiro nome era Lars Erik Ole Baxter, mais conhecido no Brasil como Eurico Baxter. Nascido em 13 de agosto de 1913 em Helsinki, capital da Finlândia. Era o terceiro dos 6 filhos. Continuando aqui, então, vamos entrar aqui na lição. Estava falando sobre o Eurico Baxter. Enfim, ele veio para o Brasil, ficou durante 50 anos aqui, morreu em 99, foi um grande pastor, e deixou a Bahia em 56, com destino a Recife. Um pouco sobre a biografia. Pastor Eurico Baxter, finlandês. Natural Helsinki, esposa Steph, eu já falei nisso, né? Nasceu em lar evangélico, chegou ao Brasil em 2 de setembro de 1948 para ajudar os pastores nas questões de liderança. Comentarista de 35 revistas da Escola Dominical, escritor, escreveu 5 livros, e o missionário Eurico Baxter, em obediência à vontade do Senhor, veio ao Brasil. Passou 7 meses no Rio de Janeiro, 7 meses em Belo Horizonte, mudou-se para Salvador. Jamais pensou em fixar-se em lugar algum. Sempre quis ser apenas um missionário, levando a mensagem de Deus a tantos quantos necessitarem para o conforto e alento da alma. Enfim, agora vocês têm uma noção, claro que tem mais coisas que sobre ele, uma noção aí de quem foi Eurico Baxter, o comentarista dessa revista. Pessoa de boa índole, pessoa de bom testemunho, pessoa que tem bagagem, finlandês, que serviu ao Brasil, no Brasil, a obra de Deus durante 50 anos. Ele deve ter sofrido muitas oposições também, como eu falei para vocês aqui no início. Ok? Enfim, vamos entrar aqui no comentário da lição. Falei para vocês que, quando introduz aqui, a lição 7, não é a lição 7, é 6, a lição número 6. E estamos no ano de 445 a.C. Estamos tratando sobre o governador Neemias, autorizado por Artaxerxes, que fez a reconstrução dos muros em 52 dias. E aí ele teve que usar de estratégias, porque ele teve oposições, ora dos samaritanos, Tobias e Sambalate, ora dos próprios judeus, aqueles que eram ricos, oprimindo os pobres. Então, ele teve oposições, e ele sofreu. E também o desânimo. E, às vezes, o desânimo de alguns, ele tinha que dar injeção de ânimo neles, tinha que avivar, falar. E uma coisa interessante, que Neemias estava sempre orando, sempre buscando a Deus, ouve ao Senhor, escuta ao Senhor. Neemias estava sempre em oração, buscando a Deus. A gente fala sobre Daniel, que sofreu oposições, uma coisa linda, como foi que Daniel venceu na oração, orando, buscando a Deus e não deixando de dar bom testemunho. Não é isso? Vamos aqui o tópico 1. Qual a procedência desses ataques? Ponto 1, nós já falamos, procedência espiritual, né? A Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Ela diz: não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. E muitas das vezes, ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa a oposição para ser adversário de Deus e da sua obra. Não é isso? O ponto 2 do tópico 1, qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Ou seja, qual a estratégia que bate aqui com a lição, com o título de lição? Como vencer as oposições? O que a gente faz? Quais são as estratégias que nós usamos? Qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais.
com a armadura de Deus, que você vai ver em Efésios, para que possa resistir o dia mal, e letra B, tendo feito tudo isso, e letra C, ficar firmes, conforme Efésios 6,13. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. Muitas vezes você está numa luta, passando uma situação difícil, aí você pede a Deus para te livrar. Às vezes você pede a Deus para te livrar e ele não te livra. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram confrontados, eles não pediram a Deus para livrar. Eles falaram com o rei: se Deus nos livrar, bem, se não, se Deus nos livrar, bem também. Nós não vamos mudar a nossa opinião, nós vamos continuar adorando a Deus. Sabe que nós não vamos adorar esse Deus aí que você fez. E aí eles não obedeceram, e eles ficaram firmes. E Deus não tirou eles para não passassem por aquela prova, mas Deus esteve com eles na fornalha. Deus passou com eles na fornalha e os livrou e deu o livramento, certo? Quando os discípulos estavam quase se afogando ali no barco, estavam passando por uma tempestade, estavam com um problema sério, poderiam se afogar, o barco poderia afundar, Jesus não falou: sai do barco aí, vamos embora, vamos nadar, vamos para a praia lá, vamos próximo barco aí. Não, Jesus estava com eles. Jesus acalma a tempestade, aquieta o mar. Deus esteve com eles na luta, esteve com eles dentro do barco e venceu, certo? Então Jesus está conosco, certo? Daniel poderia ter se recusado: não vou entrar nessa cova dos leões não, porque o leão vai me comer lá, vai me fazer um mal, eu vou morrer. Não, Daniel foi e Deus deu o livramento para ele, e os leões não atacaram Daniel. Então Deus esteve com ele na prova. Às vezes não é fugir da prova, mas é saber que Deus está com você, principalmente se você estiver fazendo a obra de Deus. Neemias sabia que tinha um chamado, que estava fazendo a obra de Deus, e Deus estava com ele. Por isso Neemias não desistiu, não desanimou e continuou firme fazendo a obra de Deus. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer, certo? Fugir da luta, resistir e vencer. Existe uma coisa que você tem que fugir. A mulher vem te tentar, ou a carne, ou uma mulher vai tentar o homem, ou um homem vai tentar a mulher, aí você faz igual fez José, aí você foge. Se uma mulher quiser me tentar, me colocar num caminho errado, eu tenho que fugir. Tentação da casa tem que fugir. José fugiu. Da esposa de Potifar, aí você tem que fugir. Não acho que você é o fortão, bonzão, não, porque você pode não resistir. Certo? Agora, fora aí, você tem que resistir ao diabo e ele foge de você. Tá bom? Continuando aqui. O 3. Nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Aqui fala da oração, tem que orar, e fala também da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Neemias tinha fé no Deus que ele servia. Uma coisa interessante, a informação que eu recebi, a informação que eu tenho, é de que Neemias era judeu, de que Neemias fazia parte dos seus pais judeus, mas Neemias nasceu lá no cativeiro. Neemias não nasceu em Judá, em Israel. Assim você vai ver alguns personagens, provavelmente tinham muitos que nasceram lá no exílio e que continuavam judeus, porque o judeu, onde ele estiver, ele tem filho, e filho é judeu, e continua judeu. Então Neemias amava a história do seu povo, dos seus pais, de Judá, não era judeu, mas ele não tinha nascido em Judá, mas ele nasceu no exílio, mas ele cresceu, absorveu tudo que seus pais ensinaram, amava o povo de Deus, e por isso ele se apegou tanto e foi escolhido por Deus para fazer essa grande obra de reconstrução do muro. Essa é a informação que eu recebi, que eu até não sabia. Nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo? Eu estou no tópico 1.3. Você está com a revista, pode acompanhar aí. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João, capítulo 5, versículo 5. Essa passagem está aqui na leitura da Bíblia em classe. No final aqui, 5:5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Por isso, a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Isso
Paulo escrevendo para Timóteo, é isso? Lá no capítulo 6, versículo 12. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas 3, versículo 2 e 5, passagem importante. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé. Por quê? Aí vem Hebreus 11, 6, né? Sem fé é impossível agradar-lhe, né? É necessário que quem busca ao Senhor busque crendo, né? Com fé. Porque é como o barco que balança aí, o vento, né? No mar. Então, você tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos não temer, mas crer somente. Conforme está escrito aqui, Marcos 5, aqui está escrito o versículo 38, mas não é, tá? É o versículo 36, corrija isso na sua Bíblia. E não deis lugar ao diabo, Efésios 4, versículo 2. Ponto 4, tópico 1. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Se confere em 2 Coríntios 10, versículo 4. Meu Deus, o Truxos tem de lá? Minha Bíblia aqui, tinha deixado. 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 10, versículo 4. Nessa luta, as armas devem ser espirituais. Só ler aqui para vocês. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Eu tive que fazer essa mudança, estava tudo preparadinho quando eu estava lá na igreja. Né? Agora, o versículo está escrito assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tem vezes que não adianta você usar as armas carnais. Às vezes o vizinho briga com você, você quer ir lá e dar uns cocoroque nele, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes é melhor você ir para o joelho, você orar. Você usa arma espiritual. Ora, repreende, vai para o joelho, jejum, e aí você vence. Então, às vezes é melhor usar a arma espiritual. Mas você quer confrontar com alguém, no auge aí da raiva, é melhor você não confrontar. Porque quando você está com raiva, você fala besteira. Mas quando você vai para o joelho, pondera, tem coisa que não tem jeito. Você foge dessas coisas, tem hora que não tem jeito, tem limite. Mas é sempre bom você evitar esses confrontos na hora da raiva. É bom assim como você buscar no joelho a orientação de Deus e vencer buscando a Deus e repreendendo todo o mal. Ok? Tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. Então, aqui vai falar, no tópico 2, sobre as várias formas de que o inimigo tenta nos atingir, como ele tentou atingir a Neemias. Estou usando estratégias, convidando Neemias para ir participar de reunião lá com eles, com os samaritanos, querendo tirar Neemias do foco daquilo que ele estava fazendo, fazendo com chave entre eles para poder atacar o povo de Deus, para eles pararem a obra, usou de tudo, inventando calúnias, inventando mentiras, usou de todas as estratégias para tentar fazer com que a obra parasse. Mas Neemias ficou firme no seu propósito. Ponto 1 do tópico 2. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam, que fazem esses fracos judeus? Neemias 4:2. Às vezes você vai fazer uma obra e as pessoas dizem, você não vai dar conta disso, não. Que nada. Eu vou construir uma igreja aqui. Não, você não consegue, não. Vai dar conta. Eu vou para a vigília, vou convidar o povo. Rapaz, ninguém vai, não adianta, não. Eu vou assumir aqui a fazer uma secretaria aqui da escola dominical. Não, mexe com isso não, você não vai dar conta não. Tem sempre aqueles que querem te desanimar. Quer dizer, não, que não vai dar certo, não. Vai dar certo. Se você sabe que Deus está com você, você pega firme e vai dar certo. De fato, em nós mesmos, diziam, que faz esses fracos judeus, né? Neemias 4:2. De fato, em nós mesmos, estou lendo o ponto 1 do tópico 2, somos fracos. Paulo diz, quando estou fraco, então sou forte. Está lá em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Está lá em Números 13, versículo 31,
Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia, certamente prevaleceremos contra ele. Está lá em Números 13, versículo 30. O Senhor é conosco, não os temais. Números 14, versículo 9. Acontece que aquela história interessante em que Moisés manda os espias ir lá observar, espiar a terra, e ele manda 12, um de cada tribo, e entre eles foi Josué e Caleb. E eles tinham aquela fé, eram avivados, e eles trouxeram ânimo para o povo, embora os outros trouxerem mensagem de desânimo. Mas eles miraram e tiveram fé no Deus. Tanto que somente eles dois, daquela geração, somente eles dois entraram na Terra Prometida, na Terra de Canaã. Aquela outra geração que morreu. Só entrou uma nova geração que nasceu no deserto, uma geração nova, e que entrou junto com Josué e Caleb. Nem Moisés não entrou, que o povo perturbou tanto Moisés, oprimiu tanto Moisés, que Moisés teve uma hora que ele não aguentou, né, ficou nervoso, e ele, segundo o que nós aprendemos, que Deus mandou ele falar a rocha, ele a feriu, mas nem Moisés não pôde entrar. Mas Josué e Caleb sim, porque foram fiéis. E tem essa passagem aqui da mensagem de fé que foi transmitida por Caleb. O ponto 2 fala assim, o inimigo ataca com a arma do escárnio. Escárnio? Meu Deus, Jesus foi escarnecido. Foi escarnecido. Ah, você não fala aí que é rei, que ressuscita, que cura, que faz isso? Levanta, cadê? Sai da cruz então, levanta aí então, e sai dessa cruz. Né? Eles escarneceram também de Neemias, dos judeus, que estavam querendo fazer aquela obra grande, fazendo aquela grande obra da reconstrução dos muros. O templo já tinha sido reconstruído, estava reconstruindo os muros, que era importante, conforme nós citamos na lição número 6, na lição anterior. Houve também escárnio, Neemias 4, versículo 3 e 4. Também tem a passagem de Jeremias 20, versículo 7, e Salmo 79, versículo 4, que fala sobre isso. Eu não concordei muito com a passagem de Jeremias, capítulo 20, versículo 7, não. Lá é uma prova, e Deus até permite que Jeremias faça, né? Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos, escárnio. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Desanimados. Você quer fazer uma coisa, ter um propósito de fazer alguma coisa, e as pessoas ficam escarnecendo de você, zombando de você. Se você não tiver muita estrutura, muita vigilância, você desanima. Até o mais forte, mais cheio de fé, tem que ter realmente propósito com Deus, estrutura, senão desanima. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Hebreus 11, 36. Paulo, aqueles que estavam com Paulo, os discípulos, todos sofreram perseguição, açoite, escárnio, zombaria. Nós sofremos pela obra de Deus. Os primeiros cristãos, Assembleia de Deus, 1911, o começo da igreja foi sofrido, muito sofrido. Sofreu perseguição, escárnio, zombaria, é isso? Mas não desistiram. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Conforme lá Mateus 20, versículo 19, 27, versículo 29, versículo 39. Ele disse, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus 10, versículo 25. Isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Ou seja, faz parte da jornada do crente passar por essas coisas. Tem que saber que ele vai passar por essas coisas. Jesus nunca prometeu que os discípulos, que os seguidores deles, teriam só flores e bonanças aqui na terra. Não, vocês vão perseguidos, no mundo 3 aflições, você é perseguido, mas tem de bom ânimo. Eu venci, e vocês vão vencer também. Jesus não promete aqui um jardim de flores, um mar de rosas aqui no mundo, não. Vou estar com você, você vai vencer. Tem os momentos de bálsamo, né? Que Deus derrama o bálsamo, que concede vitória e tal. Mas tem os momentos de luta também. Isso? Então, isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Os que são carnais, rapaz, se ele não tiver chamado, ele aceita Jesus, com a primeira perseguição, com 1 mês ou 2, ele sai fora. Ele não quer mais ser crente. Não, ser crente nada, para sofrer. Você não vai ter só sofrimento.
vai ter muitas vitórias, muita alegria, você é vitorioso em Cristo Jesus. Mas vai passar por uma lutazinha, que Deus vai te aprimorando, vai amassando o barro, vai fazendo você um vaso novo. E você não tiver estrutura, não tiver propósito mesmo, você não aguenta não, você sai. Muitos se desviam e não aguentam na luta. Ponto 3 do tópico 2. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Uma coisa que o inimigo tenta fazer com a gente é nos intimidar. Não, isso aqui é muito grande, rapaz. Esse negócio que você vai fazer, você está querendo uma coisa muito, muito grande, muito alta, né? Davi ia lutar contra o exército grande, né? Alguém poderia desanimar ele. Não, Davi, esse exército aí tem o triplo do exército de Israel, você não vai dar conta, não. É muito grande. A obra de Moisés, para atravessar o povo no Mar Vermelho, para atravessar pelo deserto, é muito grande, Moisés. Você não dá conta disso, não. Neemias estava estruturando o povo, luta interna contra aqueles que eram ricos, que queriam oprimir os pobres, externa contra os samaritanos, Sambalate, Tobias. Então, Neemias, as pessoas queriam desanimar ele, mas Neemias ficou firme, não é isso? E se ele fosse olhar para as montanhas, para as dificuldades, né, para o material que ele achou que poderia não dar, se ele fosse olhar para essas adversidades, ele não teria conseguido, não. Muitas vezes, a gente não pode olhar para as adversidades, mas mirar o nosso objetivo, o nosso alvo, que é o céu, que é o Senhor, que é Jesus, que é morar no céu, que é fazer a sua obra, que é levar avante a sua obra, que é dar um testemunho, que é abraçar a fé e ficar firme até o fim. Porque a Bíblia fala uma coisa interessante, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você persevera 1 mês, 2, 1 ano, 2 anos, e depois você desiste, perdeu o seu tempo, meu filho. Tem que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós somos salvos. Nós somos eleitos para a salvação. Temos promessa de salvação. Certo? Mas nós temos que tomar posse dela. Quando a gente perseverar até o fim, no final da nossa jornada, ou quando Jesus nos chamar, nós tomamos posse dela. E aí nós somos salvos. Certo? O ponto 4 diz assim, do tópico 1. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Para o mundo aí, quando você faz uma fake, uma notícia falsa testemunho contra alguém, isso dá até cadeia, isso dá até processo, é crime. Mas nós passamos por essas coisas, e às vezes nós não fazemos isso, né? Nós pedimos a Deus graça, o Senhor revela, o Senhor revela o oculto, o Senhor nos livra, o Senhor nos ajuda. Aquilo que é cabível de uma ação é cabível, mas o crente vai para o joelho. Muitas vezes não é esse o caminho que o crente usa, mas muitas vezes o crente é caluniado e vai para o joelho, vai para os pés do Senhor, vai buscar a Deus, e Deus revela tudo, Deus traz à tona, revela o oculto, traz à tona e livra aqueles que são dele, que acaba, né, sendo descoberto e mostrado aquilo que realmente é real. Certo? Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Acho interessante que Deus não deixa a gente inocente. Às vezes, uma pessoa chega para mim, fala uma coisa, que alguém falou isso, não sei o que, e ficou olhando assim, rapaz, isso tudo é mentira. Tudo é mentira. Esse cara está inventando isso aí. Uma pessoa falou para mim, irmão Euler, mas essa pessoa não é de mentira, não. Eu digo, não era de mentira até agora. Aí depois que falou isso para você, passou a ser uma pessoa de mentira, porque está mentindo. Então, você tem que ter muito cuidado. Às vezes, as pessoas querem fazer da gente bobo. É como você chegar, é importante o que eu estou falando, é como você chegar, por exemplo, num comércio, pagar com cartão, e aí você esquecer de pedir para colocar no débito ou no crédito, e a pessoa não te perguntar a opção. Aí você fala, mas tinha que ser tal opção. Não, isso aí é a máquina que faz, não é eu não. Está te enganando. Não é a máquina que faz. Ela faz o que você opta, é o que você coloca. Então, às vezes as pessoas queriam fazer Neemias de bobo. Use por aí que você planeja ser rei. Então. Aí o que ele responde? De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o
inventas. Chamavam Neemias para orar no templo, ele não podia. Não, estou fazendo uma grande... Desce, vem ter comigo. Estou fazendo uma grande obra, não posso não. Paulo escreveu... do coração, Neemias 6:8. Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. 2 Coríntios 4, versículo 4 ao 8. Jesus aconselhou àqueles que sofriam acusações mentirosas a alegrarem-se e a exultarem-se e não atentarem para o que se fala deles, né? Regozijai-vos, alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está lá no início do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, onde Jesus fala para a gente que a gente é bem-aventurado, que a gente se alegra, que a gente se regozija. E os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, quando eles foram aceitados pelos religiosos, no início lá de Atos dos Apóstolos, quando eles foram aceitados, eles saíram dali, depois que Gamaliel deu o conselho para eles não fazerem nada com os discípulos, e aí eles, tá bom, aí eles deram uma peia lá nos discípulos e liberaram os discípulos. Os discípulos foram para casa, levamos. Ficamos felizes, porque fomos dignos de sofrer, de levar uma chicotada pelo nome de Jesus. Eles se alegraram. Eles não ficaram reclamando, não, ficaram felizes. Certo? Cada um tem a estrutura, é claro, né? O certo é a gente ficar firme com o Senhor, mesmo sofrendo perseguição. Ponto 5 do tópico 2. O inimigo usa como arma a astúcia. Astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Eu comentei, já pincelei sobre isso. Porém, tentavam fazer mal a Neemias. Existia uma proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, nós não poderíamos descer, nós falamos sobre isso, né? O 6, ponto 6 do tópico 1, o inimigo, do tópico 2. O inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçavam guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam sua área de trabalho. Os judeus não saíram lá da sua área de trabalho, construção do muro, Jerusalém, para ir lá atacar os samaritanos. Mas ficaram na sua área de trabalho e defenderam. E é interessante, é bom você ler isso, a forma como Neemias, a estratégia que Neemias usou, né? E o conselho que ele deu, a forma como ele administrou o povo que estava trabalhando. Numa mão, a arma. Na outra mão, o material. Os acarretadores, as pessoas que carregavam as coisas, ajudando, vigiando ali. E Neemias separou por turma e falou com aquele que tocava a trombeta para avisar, pô, fica aqui. Ele ficou mais perto de Neemias. Ó, nós estamos um pouco longe uns dos outros, mas se acontecer alguma coisa, a gente toca e vocês correm para onde a gente estiver. Então ele usou de estratégia e sempre orando. Neemias sempre buscando a Deus. Neemias sempre está escrito no livro. Lembre-te de mim, ó Senhor Deus. Lembra, e fala, lembra de Sambalate, lembra de Tobias, o que estão fazendo. Lembra de mim, Senhor amado, da obra que eu estou fazendo para o Senhor. Neemias estava sempre em constante vigilância na presença de Deus. Esse é o segredo para a gente vencer essas intempéries. Vamos para o tópico 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Nós pincelamos, vamos falar sobre isso aqui, né? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Nós falamos isso, né? Eles tinham certeza. Neemias, junto com os judeus, tinham certeza de que estavam fazendo uma coisa que era da vontade de Deus, na vontade de Deus. Isso? O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias 2:20. Irmã Adriana, por gentileza, irmã Adriana, traz uma água para mim, que eu deixei tudo lá na igreja, que a internet não estava boa lá, eu tive que vir para casa. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Então, Neemias tinha essa convicção, né? Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por ele. Nós falamos sobre isso, né? Essa certeza nos guarda das precipitações. Isso é interessante, você pode ler em Provérbios 29:20, que o homem prudente, ele não se precipita com os seus lábios. Ele é prudente, ele aguarda, ele espera. E de falar as palavras impensadas. Está lá a passagem em Salmo 106, 33. Também em Eclesiastes 7:9 e também em Provérbios 25:11. Podemos, assim, governar o nosso espírito. A Bíblia diz que o homem que se precipita
com os seus lábios, com a sua boca, ele é tolo, ele não é sábio. Mas o sábio, ele não se precipita. Ele aguarda, ele pondera, ele pensa. Eu admiro pessoas que a gente vai falar alguma coisa, tratar de alguma coisa, e a pessoa, vamos orar. A primeira atitude é, vamos orar. Às vezes as pessoas querem uma resposta rápida minha. Eu faço uma poesia sobre... Não, peraí, vou orar. Eu não tenho inspiração para esse tema. Eu não sei se Deus quer que eu faça isso. Espera aí, vamos orar. Vamos orar. Pessoas, às vezes, pensam que você repetir, você tem que fazer na hora. Não, vamos orar. Por que você não faz isso e isso na sua casa? Vamos orar. Vamos conversar. Vamos buscar a Deus. Vamos pensar. Então, o primeiro caminho, sempre o melhor primeiro caminho é o caminho da oração. É você orar. É você buscar a Deus. E Neemias era um homem de oração. E o ponto 2 fala assim, os judeus venceram pela oração. Ponto 2 do tópico 3. Neemias era homem de oração. Quer fazer a obra de Deus, quer continuar fazendo a obra de Deus, ajudando na igreja. A escola dominical precisa de oração. O grupo das irmãs precisa de oração. A mocidade precisa de oração. O grupo de obreiros, o grupo de varões precisa de oração. Vai fazer alguma coisa na igreja, mudar, pintar, arrumar, até na hora de limpar. Ora, precisa de oração. Fazer uma conferência, uma confraternização, uma festa. Oração. A oração, você conversa com Deus. Ora, conversar. Ação, oração. E ação e atitude. É isso? Os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te de meu Deus, de Tobias e Sanbalat. Está em Neemias 4:4. Eu estou lendo o ponto 2 do tópico 3. E 6:14 e 13:29 de Neemias. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. É isso? Temos exemplos aí maravilhosos. Tem até o exemplo da viúva, que insistiu ali com o juiz, de tanto ela insistir com o juiz, ele atendeu. E o Senhor fala em Mateus que, quanto mais o nosso Pai, se lhe pedir, dará coisas boas. Orar, pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Busca, pede, ora, insiste com Deus. Se Deus está nesse negócio, se é uma boa causa, você está fazendo de forma inteligente esse pedido, essa oração, com certeza Deus vai te responder. Também? Então, ponto 3 do tópico 3. Devemos também orar. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos em oração, usando para isso uma parábola, conforme Lucas 18, versículo 1. Nós já falamos, né? Essa questão de estar sempre orando. Paulo exortou aos Efésios a perseverar em oração e súplica no Espírito, conforme Efésios 6, 18. E aos Colossenses ele escreveu, perseverai em oração. Mas o que é, então, perseverança em oração? Perseverar vem de continuar sem desvanecer, continuar sem desistir, né? E não deixar que alguma coisa te impeça de ficar firme naquele propósito. A parte A aqui do ponto 3, devemos também orar, diz assim, perseverança em oração é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. E a gente fica firme assim na oração. Não deixar que haja impedimento. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Aqui vem o exemplo de Marta e Maria. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Interessante, o exemplo de Marta e Maria, que uma estava aos pés de Jesus ouvindo ele, né? E a outra estava com seus afazeres. Naquela hora era a hora de ouvir Jesus, né? Marta, você está ocupado com tanta coisa, porém Maria escolheu a melhor parte, estava ouvindo Jesus. Parte B, persistir em orar, persistência. Ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração, Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Esse aí eu falei sobre Daniel, é importante, porque campo espiritual, né? Falei para vocês que a oposição, muitas vezes,
você tem um embate com ela no mundo espiritual, no campo espiritual. É isso? No campo espiritual. Aí você combate ela no mundo espiritual, orando, jejuando e buscando a presença de Deus. Às vezes as pessoas falam, vamos fazer o jejum de Daniel, 21 dias de Daniel. Ninguém faz igual como realmente Daniel fez, né? Mas eles usam esse slogan aí para ficar jejuando durante um tempo. E orar até que venha a resposta, parte C aqui do ponto 3, do tópico 3. Estamos aqui. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Sobre a mesma coisa. Pai, passa de mim esse cálice. E Paulo também orou 3 vezes até que Deus respondeu, pedindo que Deus o livrasse do espinho na carne. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu lá em Atos, como recebiam no Espírito Santo. Ou seja, está falando isso aqui para dizer que da perseverança. Você vai ter uma resposta. Deus vai te responder. Deus pode te responder sim, Deus pode te responder não, e Deus pode te dizer espere, mas Deus vai te responder. A letra D. É uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. Zacarias 12:10, tá? Passagem aqui Romanos 8:26, passagem aqui Efésios 6, versículo 18, e Judas, versículo 20. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele eleva a artear para esta gloriosa vida de oração. Aleluia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Falando sobre isso aqui, o Espírito Santo não se preocupa da posição do nosso corpo, né, de como você está. Naturalmente, que a gente tem esse zelo, essa vontade de tá aqui bem vestidinho e tal, com a camisa aqui, eu vou orar. Mas numa hora que você, às vezes, até você está debaixo do chuveiro, está tomando banho, houve uma necessidade, uma urgência, você precisa orar, você está deitado lá, está com coberto, e você, no pensamento lá, você está falando com Deus, sua necessidade, você está enfermo na cama, você não pode ajoelhar, você ora, Deus te escuta. Você não precisa estar só na igreja, onde você estiver. Deus, ele exige um coração puro, quebrantado, preferencialmente que você tenha a vigilância de orar a Deus, assim, com prudência, com a Bíblia do lado, no seu quarto e tal. Mas existem momentos que não dá. Às vezes você tem que orar até no banheiro do seu trabalho. Não tem outro lugar para orar. Às vezes você precisa estar buscando a Deus ali. Muitas vezes eu fechei a porta do banheiro do meu trabalho, ajoelhei ali e busquei a Deus em oração, porque era difícil orar na sala onde eu trabalhava, por causa das perseguições, né, que a gente sofria, das oposições que a gente sofria. Tinha gente que me odiava de graça, só porque eu era crente. Só porque eu era crente. Eu não estava nem falando com a pessoa. Às vezes eu conversando com um colega aqui. Não, mas o Salmo 23 fala que Deus é bom, Deus é nosso pastor. Aí o outro gritava, para que esse negócio de Bíblia aí? Opa! Quem vem falar negócio de Bíblia? Falei nada com ele. Falei nada com você não, rapaz. Às vezes até a gente tem que ser duro, repreender, né? Mas é prudente que a gente evite confrontos no trabalho, evite confrontos diante de colegas e tal. Então a gente às vezes sofre, mas aí é você ir para o joelho e perseverar. Certo? Então, a vitória é nossa. Finaliza aqui a lição. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quero só rapidinho, já são 10:18, falar aqui das perguntas, certo? Porque sempre enfrentamos oposição no dia a dia, no trabalho, no lar, na família, pelos ditos amigos, entre aspas, né? A primeira pergunta, qual a procedência dos ataques contra a obra de Deus? Eu creio que eu deixei isso bem claro, né? Os ataques contra a obra de Deus procedem do próprio diabo. Segunda pergunta, como devemos enfrentar os ataques do diabo? Aí ele dá as estratégias, fala sobre armaduras. Eu podia ter pincelado mais sobre essas armaduras, né? Que aparecem em Efésios, que é muito importante. Capacete da salvação, calçado pelo evangelho da paz, buscar a presença de Deus, escudo, fala sobre os soldados romanos, dá o exemplo, né, de Paulo. Como resposta dessa pergunta aqui, como devemos enfrentar os ataques do diabo? Com a armadura de Deus, que são as nossas armas espirituais. Armas espirituais. A terceira pergunta, com que armas o inimigo nos ataca? A resposta, o inimigo nos ataca com as armas do escárnio, do desprezo, dos boatos e das mentiras. Isso a gente conseguiu falar com vocês, né? A outra pergunta, a próxima pergunta,
Como os judeus venceram a oposição? Aqui a resposta pela oração. Tá certo, pela oração. Mas eu acrescentaria pela perseverança, pela fé que realmente eles tinham de que Deus estava com eles, pela consciência daquele propósito de que Deus estava, especialmente Jeremias, que Deus estava com ele e sabia, tinha certeza disso, né? Como os judeus venceram a oposição? Especialmente pela oração e pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé e agrada a Deus, Deus te ajuda, Deus te dá graça, Deus te protege e você vence a oposição, certo? E a última pergunta é, o que nos recomenda o apóstolo Paulo? Que oremos sem cessar. Oremos sem cessar. Você não consegue orar 24 horas por dia. Você não consegue orar. Você tem que comer, você tem que tomar café, mas você está com o pensamento ligado em Deus. Se está com o pensamento ligado em Deus, você está em oração. Você está ligado no Pai. Você está sempre ali, vigilante, certo? Então, é muito importante que a gente fala, oremos sem cessar. A gente nunca pare, nunca deixe de orar. É o alimento do crente, e que é muito importante, alimenta o seu espírito, alimenta a sua alma, e você fica mais próximo de Deus, certo? Pai, geralmente, ele atende um filho e os outros ficam com ciúme. Mas, às vezes, aquele filho fica mais perto dele, procura saber o que ele está fazendo, ajuda ele. Aí você fala, esse menino aí é preferido. O que ele quer, o pai faz para ele. Mas é porque ele é mais próximo, conversa mais, está mais perto. Tem filho que é preferido da mãe, porque é mais próximo, está assim, sempre lhe ajudando, ouvindo os conselhos dela, está ali por perto, ajudando, e às vezes não liga. Então, fica mais próximo de Deus. Como é que a gente fica mais próximo de Deus? Orando sem cessar. É lendo a Bíblia, é jejuando, é fazendo a obra, é se ocupando na obra de Deus. Uma coisa boa para evitar a depressão, e eu aprendi isso, que eu passei por isso, você se ocupar. Se ocupe com as coisas de Deus. Se ocupe em ler a palavra, se ocupe em fazer a obra, se ocupe com as coisas que são concernentes à obra de Deus. Vai sofrer oposição? Vai, mas persista, fica firme. E quanto mais você se ocupa com as coisas de Deus, mais você se fortalece espiritualmente. Amém? É isso que eu pude trazer. Desculpa, o começo não foi tão bom e a gente teve esses problemas de internet. Perdoe se ficou algumas lacunas, a gente possa preencher depois, se for o caso. E continue orando por nós. Deus abençoe a todos. Que tenham todos um bom domingo. Que sejam todos abençoados. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Voltamos ao irmão Léo. Glórias a Deus, muito boa aula, tirando esses problemas que podem ocorrer e que ocorrem, né, mas a aula em si, né, foi muito boa, muito proveitosa, para sempre estarmos aprendendo mais sobre a palavra de Deus, né. Muito obrigado, presbítero Euler, que Deus o abençoe, abençoe seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. À noite teremos culto da EBD, como já foi avisado anteriormente, né, às 19h30, então os irmãos não percam o horário, às 19h30, culto da EBD. Continuar orando por aqueles que estão enfermos, né, por aqueles que estão se recuperando, e como foi falado ontem pelo pastor na reunião, né, nós oramos muito para que as pessoas se curem, mas o mais importante não é só a cura, né? Também a cura espiritual, que ela seja salva, em nome de Jesus. Às vezes nós oramos, tomara que, vamos orar para que fulano seja curado da Covid ali, né? E não sabemos qual é a vontade de Deus, né? Então vamos orar para que aquela pessoa seja salva, em nome de Jesus. E também para que possa ser curada consequentemente, mas o principal, né, é que aquela pessoa seja salva, em nome de Jesus. Amém? Pastor Edivaldo, alguma consideração? Ok, Léo. Estão me ouvindo? Amém, estamos sim. Ok. A transmissão hoje saiu muito baixa, eu não sei se é o problema no meu celular ou se é na transmissão de origem, tá? Mas por isso que eu estou perguntando se vocês estão me ouvindo bem. Sim, estamos ouvindo bem. Provavelmente foi o seu celular que deve estar baixo, pastor. Ok, eu já tentei, eu pus o máximo no máximo aqui para ouvir, mas ouvi muito baixo. Eu creio que seja problema no meu celular,
e amanhã a gente resolve esse problema técnico. Eu não poderia deixar, a paz do Senhor primeiramente aos irmãos, de tecer comentários, eu creio que seja breve, apesar de que a nossa escola é previsto a liturgia até 11 horas da manhã, mas creio que com 5 a 10 minutos eu coloco um tópico muito importante dessa lição. Irmãos, essa lição é riquíssima. Aqui você tira N temas de ministração e também de conhecimento para a nossa vida cotidiana. Mas eu gostaria apenas de tirar um tópico que eu acho que é importantíssimo, que é a questão da liderança. E quando eu falo em liderança, eu não falo somente nos obreiros. Cada um de nós na igreja somos uma liderança. No nosso pequeno ministério, se assim a gente pode tratar, que às vezes você pode e eu interpretar, nós exercemos liderança porque temos atividades na casa do Senhor. E também liderança na sua casa, com sua família, no colégio, no seu trabalho. E liderança é algo nato que pode se aperfeiçoar e é um dom de Deus. Então, o que eu vejo aqui em Neemias? Eu estou encantado com o livro de Neemias essas lições que nós estamos aprendendo, muitas coisas úteis para as nossas vidas ministeriais, familiares e às vezes até profissionais que exige a liderança. Uma das coisas que o líder tem que ter quando ele é levantado por Deus para uma obra, ele é designado por Deus, se ele seguir todas as diretrizes dadas por Deus e não desistir, certamente ele e aquele povo a quem ele dirige terá vitória. A primeira coisa que o líder Neemias fez, quando ele foi despertado pelo Espírito de Deus, assim como você, como eu, que somos despertados para a obra de Deus, a primeira coisa que Neemias fez foi, no caso dele, foi chorar nos pés do Senhor, orar a Deus por aquele povo e pelo estado em que se encontravam os muros e o templo de Deus. Primeira coisa é orar. Às vezes, durante esses 23, 24 anos de caminhada, eu sempre me portei dessa forma. Quando alguém chega para mim e fala alguma coisa, a minha resposta sempre, eu vou orar. Porque na oração, que é um diálogo, Deus vai falar com você. E certamente Ele vai te dar, se Ele te levantou e te designou, certamente Ele te dará as diretrizes para que você possa seguir e fazer a obra do Senhor. Segundo lugar que eu aprendo aqui, e nós devemos aprender como igreja, é não desistir da chamada de Deus. E quanto a isso, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que desiste, naquele que recua. Está patente no texto sagrado. Também está patente que aquele que coloca a mão ao arado, ele não pode olhar para trás. Eu já tive problema com liderança na igreja, e é bom a gente retratar que nós estamos em casa, de pessoas que
assumiram a responsabilidade na igreja, foram para outra igreja e nem deu satisfação à liderança. Quanto mais a Deus. Ele não orou para tomar decisão, ele não deu satisfação, que é uma ingratidão, entendeu? Que a pessoa faz para com a sua liderança e sai aleatoriamente. Então, falta o quê? Responsabilidade. Você e eu que fomos chamados para a obra de Deus, temos que ter essa responsabilidade de, quando colocar a mão sobre o arado, não olhar para trás. Quando você olha para trás, você está olhando para as suas coisas. E olhar para frente é para aquilo que Deus te mostrou. Terceiro lugar e por último, você como líder, em qualquer situação, você tem que se preparar para enfrentar a oposição, tanto a oposição externa como a oposição interna. E, além do mais, você tem que ficar atento contra o fogo amigo. Vemos um exemplo na Bíblia do líder Moisés. Ele enfrentou uma oposição dentro da própria casa dele, da sua própria família. E, consequentemente, no próprio ministério. Então, nós temos que nos preparar para enfrentar as oposições internas no nosso ministério. O fogo amigo. Quando foi, Moisés designou Josué e Calebe, ou melhor, os 12 espias, para espiar a terra, 10 espias fizeram discursos opositores à visão e à ordem que Deus tinha dado a eles através de Moisés. E esses 10 convenceram grande parte do povo. Fogo amigo. No entanto, irmãos, Calebe e Josué, eles tinham a visão de Deus. E quando um líder que tem a visão de Deus, ele não abre mão das convicções daquilo que Deus colocou no coração dele para aquilo que Deus o levantou para fazer. Ele não pode abrir. Você vai ter inimigos, vai ter gente que vai fazer ilações, vão falar contra você, contra o ministério, contra a administração da igreja. No entanto, fique aqui uma lição para nós. 2 espias que tinham a visão de Deus convenceu os demais da visão que Deus tinha dado a eles. Eles disseram, ainda que sejam gigantes e que possam ser até números maiores, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que nós estamos vendo. Então, nós precisamos de continuar com a visão. E no caso de Neemias, quando olhamos para o versículo 10 do texto da lição, nós vamos ver um elemento que era o fermento que queria desmotivar
a toda aquela equipe de Neemias para a reconstrução. Ele diz aqui o versículo 10, então disse Judá, quem que se levantou? Judá. Não é a tribo, não. Se levantou Judá, uma pessoa de nome Judá. Já desfaleceram, olha o que ele disse, já desfaleceram as forças dos acarretadores. Acarretadores são aqueles que transportavam pedras, né? E os monturos, tá? E o pó é muito. E não poderemos edificar o muro. Olha o fermento dentro do povo de Deus. Irmãos, alguém disse, em certo momento, que alguém iria sair da igreja porque não estava acontecendo isso e isso. Na verdade, essa pessoa já saiu da igreja há muito tempo. O que ele queria era o pó de Neemias para se apoiar na sua infeliz decisão. Então, Judá se apoiou aqui no desfalecimento das forças daqueles que trabalhavam e que o pó estava atrapalhando. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado na obra de Deus para que nós possamos vencer os externos, Sanbalate, Tobias e Gesem, como também os internos, como Judá, como os 10 espias, como Arão e a sua irmã. Temos que estar atentos, e o líder tem que estar atento, para que ele possa vencer essas oposições. Temos que estar preparados, sim, se não estamos preparados, nós vamos amadurecer nessa batalha para receber críticas, ilações e outros tipos de preconceitos e, às vezes, até retaliações. Mas uma coisa, a resposta nossa, como foi dito nesta manhã, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra as potestades, né, nas regiões celestiais, e por trás o agente principal é Satanás. E as pessoas não vigiam, principalmente aqueles que não estão no Espírito e, às vezes, não estando no Espírito, estando na carne, perde a visão. E perdeu a visão, realmente, ela se torna um alvo fácil e um meio capaz de querer desmotivar você e eu na obra de Deus. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor e um bom dia a todos. Léo. Glórias a Deus, amém. Que bom, né? Mais esse resumo aí para nos fortalecer ainda mais. Amém? Bom, terminados os avisos e o resumo, né? Glórias a Deus. Peço a irmã Eliane que faça a oração encerrando a escola bíblica. Amém. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais esta oportunidade, meu Deus, na tua presença, Pai. O Senhor vem abençoar todos, meu Deus, nesta manhã, cada um, Pai. No nome de Jesus, obrigada, Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Eliane, pastor Edivaldo, bênção apostólica. Amém. Por último, eu só quero dizer aos irmãos que logo após o término aqui, eu vou postar a reunião, o resultado da reunião que tivemos ontem sobre a nossa volta às atividades presenciais, ok? Então, aguarde que eu irei postar logo a seguir, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém.